Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Aqui é Rodrigo Farias. Para a gente dar continuidade hoje, abordar alguns temas muito especiais, tá? São muito recorrentes em provas. Na verdade, eles são temas pré-requisitos para uma questão. Deixa eu mostrar aqui até a questão para vocês. Eles são pré-requisitos para essa questão aqui, tá? É uma questão da Fundação Getúlio Vargas, mas é uma questão de um nível mais pesado. Afinal, a FGV ela é uma banca mais pesada, porém, para que você chegue até ela, você precisa de alguns conceitos que são fundamentais para outras bancas, como, por exemplo, Fundatec, La Salle, Legale, até Fundação Carlos Chagas, que é uma banca já de nível intermediário. Então, para que você chegue no nível avançado, como a FGV, ela chegou, os concursos têm caminhado aí para esse grau de dificuldade, a gente contempla alguns conceitos que são fundamentais para outras bancas, né? Então, são conceitos que eu vejo muitos professores que às vezes não são ligados a concurso público, explicam através ali do matematiquês, aquele monte de fórmula, aquele monte de notação científica, ou voltado aí para Enem. Como assim? Que a ideia não é com que você entenda, a ideia é que você chegue no resultado de qualquer jeito. Concurso não dá, tá? Porque concurso, conforme seja o enunciado, e eu sei que a tua maior dificuldade da grande maioria é entender o enunciado, interpretar o tipo de questão. Se você não entender, você vai ficar muito refém de que vem um enunciado médio ou fácil e aquele tipo de questão que não vai te jogar lá em cima, tá? Para te jogar lá em cima, você vai precisar ter diferenciais, acertar questões, conseguir interpretar em um nível mais avançado, tá bom? Se você ainda não se inscreveu, se inscreve, isso é fundamental para a gente continuar colocando conteúdo aqui de qualidade. A gente sempre tem cursos aí com preços muito bacanas, direcionados aí principalmente, que é o que a gente vai estar gravando essa questão aqui, tá? Específica para quem é assinante aí do nosso curso voltado para a Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul ou para a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. E esses conceitos básicos que vão chegar a dar embasamento para essa questão, eu vou deixar liberado aqui para todos, tá bom? Para quem é do curso e depois para quem é do curso vai conseguir acompanhar o passo a passo dessa questão também, que não é uma questão simples, mas se você tiver esses conceitos sem embromação, sem pegadinha, sem que o pessoal pede muito, sem macete. Gente, foge dessa ideia do macete. Tem um macete que eu faço aqui. Macete para matemática e português, ele é só um paliativo, tá? Você acha que você está sabendo, mas aí tu chega, estuda pelo macete, chega na prova, não é daquele jeito que cai, tá bom? Gente, vamos lá, meu telefone sempre vai estar embaixo na descrição, tá? Quiser entrar em contato comigo aí, a gente sempre tem condições bem bacanas aí para vocês e para realmente chegar na prova e gabaritar. Vamos lá, eu vou precisar colocar alguns conceitos aqui, e para isso eu vou colocar aqui, ó, a regra de 3 tradicional, tá? E vou criar um exemplo aqui, por exemplo, 4 professores, 4 professores, eles corrigem, vamos pegar aqui 92 provas, certo? Então, 7 professores vão corrigir quantas provas? Gente, quando eu tenho nesse sentido, é fundamental, e fica bem atento para isso, tá? Isso vai fazer muita diferença, embora seja bem simples, mas muita gente não dá bola para isso aqui, tá? E você tem aqui, ó, um crescimento nesse sentido, tá? Com a seta para baixo. E aí a gente percebe tranquilamente que se 4 professores corrigem 92 provas, 7 professores vão corrigir quantas provas? Lógico que vai ser mais, né? Então você vai ter aqui desse lado também a seta decrescente, porque o valor que vai ter aqui, ó, vai ser maior que o 92. Então o crescimento dela vai se dar nesse sentido aqui,
Tá bom? Ok. Só para a gente fazer isso aqui, deixar certinho, vamos lá. 4x igual a 7 vezes 92. Então, a gente vai ter aqui, ó, olha como é que... Vamos fazer até direto aqui, tá? Fazer de uma outra forma. 92 vezes 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 9. E aí, galera? E a tabuada agora, tá? E a tabuada? 7 vezes 9, 63. Com mais um, 64. Tá? Então, a gente vai ter 4x igual a 644. Beleza? Olha só como é que eu vou fazer essa divisão. A gente vai ter aqui o x e o que está acompanhado ou está com a variável, que às vezes é variável mesmo, dependendo, às vezes não é, né? Costumo falar muito nas aulas, cuida do relacionamento que você tem, se essa pessoa está te apoiando aí no teu caminho de concurseiro, tá? Cuida muito disso, isso faz muita diferença. Já vi muito, eu digo que eu separei e formei muito casal, que eu já vi casal se separar, porque o namorado ou a namorada não quer que o outro suba de vida, senão vai pensar, a pessoa vai subir de vida e vai ter muita gente, vai ter muita concorrência. Cara, para com essa viagem. Eu vou ter então o que está sozinho indo para cima, que é o 644, e aquele que está sozinho, que vai para sozinho, que aparecer, vai para cima, e aquele que está acompanhado vai para o lugar mais reservado. Olha como é que eu vou fazer essa divisão. Eu poderia fazer um método tradicional, ou eu poderia pegar aqui, ó, 600 dividido por 4, que vai dar 150. E sobrou o quê? Sobrou 44, né? Dividido por 4, que vai dar 11. Tá? Então, aí eu posso somar esses valores, eu vou acabar achando 161. Então, x igual a 161. Beleza? Então, o valor aqui do meu x eu teria como 161. Fechou, galera? Mais tranquilo, né? Isso aqui, gente, é algo bem simples. Mas agora, eu vou ter que pegar um outro mecanismo aqui para vocês. Vamos imaginar a seguinte situação. É um exemplo que eu sempre passo, tá? Mas não é que a gente só tem esse exemplo para ficar repetitivo. É porque é o que mais cai em prova. Então a gente costuma colocar aquilo que costuma cair mais, tá? Vamos imaginar que em um voo, este avião ele se desloque a uma velocidade de 600 km por hora e ele passa esse trajeto em 3 horas. Se agora esse voo ele foi concluído não, a velocidade aumentou para 1.200, ele vai fazer esse percurso em mais ou menos tempo. Gente, eu só avisei os valores aqui, eu deixei valores mais fáceis por questão didática, tá? Inicialmente eu ia colocar 800 em vez do 1.200 aqui, mas poderia dar ia ser mais difícil a resolução, como a ideia é a didática, então a gente vai com esses valores. Presta atenção que muita gente não faz isso. Lógico que aqui eu tenho isso aqui, ó, seta nesse sentido, né? 1.200 é maior que 600. Se eu tenho uma velocidade de 600, ele faz em 3 horas. Se a minha velocidade agora é bem maior, é 1.200, é lógico que eu vou demorar menos tempo para fazer. Então, esse valor de x aqui, ó, ele vai ser inferior ao 3. Então, eu vou ter aqui, ó, essa seta nesse sentido. E quando eu tenho ela nesse sentido, eu tenho o que a gente chama de inversamente proporcional. Diferente dessa, ela é diretamente proporcional, tá?
E quando a gente tem inversamente, não é em formato de x, como é aqui, ó. Beleza? Quando ele é inversamente, a gente faz isso aqui, ó. Este com esse com esse. E aí a gente vai ter 600 vezes 3 igual a 1.200x. Certo? E aí a gente vai ter aqui 1.800 igual a 1.200x. Mesma ideia, separa o x, o que está com a variável, o que está acompanhado, vai para baixo, que é o 1.200, e o que está sozinho, que é o 1.800, vai para cima. Corto os zeros, para simplificar. E, gente, aqui eu vou ter um valor de x de 1,5. Se esse tempo que eu estou tratando aqui, ó, gente, é em horas, o valor que eu achei vai ser em horas. Mas isso aqui não é 1h e 50 minutos. Isso aqui significa 1h30. Tá? É por isso que eu aconselho muito a quando você tem o tempo em horas, você transformar ele em minutos, tá? Você usar em vez de 3 aqui, ó. Você utilizar 180, certo? Aí, nesse caso, você acharia aqui, ó, 90 minutos, tá? E aí depois, se a questão pedisse para você que o tempo demorado vai ser 1h30, você saberia que 90 minutos é 1h30. É mais fácil do que você fazer dessa forma aqui, ó. Tem uma galera que vê 1,5 e não consegue entender que às vezes isso aqui é 1h30. Ou você pega o resultado que dá isso aqui, ó. 1,80. Tá? Porque você não fez a conversão em minutos. 1,80, gente, é a mesma coisa que 1h e 48 minutos. Se você faz ele nesse formato aqui já com os minutos, você consegue chegar no resultado certinho. Senão você vai ter que fazer uma conversão depois que ela é complicada. Mas o que eu quero dizer? Isso aqui foi só um plus, tá? Quando com a questão de inverso, inversamente proporcional, tem um conceito que eu não colocava esse conceito porque eu achava que era aquela coisa assim, não costuma cair isso, então não vou perder tempo, digamos assim, explicando. Sou muito objetivo naquela questão do que cai. Só que em algumas questões, principalmente da FGV, não falo para a Fundatec isso, não falo para a La Salle, não falo para a Fundação Carlos Chagas, comecei a falar um pouquinho para a SES Gran Rio, tá? Para a Sebrasp, e falo muito para a FGV. Preciso agora começar a falar. Mas é um conceito que é legal você estar atento, tá bom? Principalmente até quem vai fazer de outras bancas aí para você ter mais mecanismos para a resolução de questões. Existe o conceito de número inverso. O número inverso é assim, ó, se eu tenho um número 3, por exemplo, o inverso do número 3 é 1 sobre 3. É simplesmente eu colocar 1 na parte de cima. Tá? Se eu tenho o número 10, o inverso é 1 sobre 10. É simplesmente eu colocar 1 na parte de cima. Isso tem lógica, tá? Não é simplesmente porque foi colocado 1. Vamos lá, vamos entender isso. Isso eu vou precisar para aquela questão da FGV, tá? Senão eu vou precisar fazer por macete e aí não rola, gente. Nesse sentido, eu poderia resolver isso assim, ó, sabendo que eu vou... Aí nesse novo caso, tá? Deixa eu até pegar uma outra cor aqui. Nesse novo caso, se eu fosse entender a questão de número inverso, eu continuaria fazendo assim, tá? Só que como é que eu trabalharia? 600... aqui eu não sei, né? Aqui eu não sei. Aqui é X. Aqui eu vou trabalhar com o 3, tá? Só para facilitar o cálculo, tá? Mas eu aconselharia a fazer 180. Isso aqui é só para a gente entender como é que vai se dar essa questão do número inverso. 600 e tudo que tá nesse lado aqui, ó, a gente já viu que ele é inversamente, porque as setas elas são opostas. Esse lado aqui que ele é inverso, tá? Eu vou fazer na forma de número inverso. Ou seja, 600 multiplicado por 1 sobre x, afinal é o inverso do número,
certo? Igual a 1.200 multiplicado por... Qual é que é o inverso do 3? 1 sobre 3. Ok? E aí, como é que a gente vai trabalhar? 600x igual a 1.200 Deixa eu até explicar uma outra coisa aqui para vocês, tá? Mas vai ficar 1.200 é 600x, tá? 600 dividido por x igual a 1.200 sobre 3. Gente, eu preciso que você entenda também que, olha só, eu dizer 600 é a mesma coisa que 600 sobre 1. Consegue perceber isso? Porque 600 dividido por 1 é 600. Então são iguais. Assim como 1.200 é a mesma coisa que 1.200 sobre 1. Tá? É a mesma coisa. Dentro dessa ideia, eu posso, para fazer meu cálculo, ter um valor oculto aqui, ó, de 1 aqui e de 1 aqui. E aí como é que eu resolvo? Sempre em linha reta, quando é multiplicação de frações. 600 vezes 1, que dá 600. E 1 vezes x, que dá x. Certo? 1.200 vezes 1, que dá 1.200. 1 vezes 3, dá 3. Então, eu botei esses valores ali que eu cheguei. E aí é outra dúvida, né? Por isso que eu acho essa parte dessa aula bem interessante, porque a gente tira várias dúvidas assim básicas para servir como base para outra questão. Quando a gente tem duas frações igualadas, a gente faz ele cruzado, tá? Então, aí como é que vai ficar? A gente vai ter 600 vezes 3 igual a 1.200x. E aí eu vou ter 1.800 igual a 1.200x. Se você analisar, gente, é a mesma coisa daqui, ó. Tá? Então eu vou ter x igual a 1.800 dividido por 1.200. Corto e corto. E eu vou acabar chegando no mesmo resultado do 1,5. Tá? Por que que eu estou te dizendo isso? Para que você entenda que número inverso, para dizer que... vamos chamar essa primeira coluna aqui de A. Tá? E essa segunda coluna de B. Dizer que a proporção com que as coisas acontecem de A para B é de forma inversa. Então, se eu falo que a proporção de A para B é de forma inversa, eu vou inverter o B. Tá? Então, invertendo o B, eu consigo chegar num resultado de forma, uma proporção de forma inversa. Tá bom? Professor, você está querendo dizer que é melhor eu fazer dessa forma? Não. Tá? Não. O melhor é que quando você vê que as setas são ao contrário, pode fazer em linha reta mesmo, vai dar boa. Você não vai trabalhar com fração. Só que eu preciso que você entenda que quando você tem B inversamente proporcional a A, ou A inversamente proporcional a B, você vai pegar e transformar, tá? No caso aqui, o B em número inverso, certo? Se você for dar uma analisada nessa questão, a grandeza de A é diretamente proporcional a B, e por sua vez é inversamente proporcional à grandeza de C, só que ainda ao quadrado da grandeza de C. Tá? Veja aí a dificuldade um pouquinho da FGV. Só que se você não entender, por exemplo, essa questão aqui de inversamente proporcional a outra grandeza, se você acabar não entendendo qual é o papel do número inverso, que é você colocar 1, talvez você fique sem embasamento para fazer algumas questões que o enunciado ele seja um pouco mais robusto. Tá certo, galera? Pessoal, é isso, tá? Teve 20 minutinhos com diversos conceitos. Volto a frisar, né? Se inscreve no canal aí, bota um like.
Isso é fundamental para a gente continuar colocando conteúdo para vocês. Aí diz qual prova tu está se preparando, entre em contato comigo lá. A gente tem várias oportunidades aí para você também. Eu continuo acompanhando aí também. Tem muitos alunos que conseguiram gabaritar matemática e raciocínio lógico aí só com o YouTube e outros centenas, milhares aí de alunos já aprovados e que conseguiram através das aulas aí, como assinantes ou até nas aulas presenciais aí que a gente já deu em diversos cantos aí do país, conseguir gabaritar, sendo que antes odiava a matemática, o raciocínio lógico, isso é normal, não odiando o professor. Tá certo, galera? Forte abraço e até a próxima.